Isso até traz uma preocupação. Valor próximo daquele pico que eu estou prevendo para minha saída neste ciclo de alta. É uma explosão muito forte. Estamos próximos de ver o mesmo movimento acontecer agora, tá? Pela primeira vez desde que o Bitcoin atingiu sua alta histórica nos 109 mil dólares, estamos tendo sinais de reversão. Ou seja, atingimos o fundo do poço e agora estamos sinalizando retorno ao movimento de alta. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje e eu conto, como sempre, com aquele seu belo like aí embaixo. Bom, vocês estão vendo essa pequena disparada de preço do Bitcoin, que no momento está ao redor de 85 mil dólares, e a gente olha para o gráfico do M2, e isso até traz uma preocupação. Vocês sabem que eu estou me baseando na liquidez global para prever movimentos para o BTC. Se olharmos para o gráfico do M2, o BTC é a linha laranja, tá? O M2 é a linha amarela, atrasada em 108 dias. Vocês vão notar que o Bitcoin está tendo um pico em relação à linha amarela, tá? Normal, ele está dentro desse caixote de lateralização aqui, mas afastou um pouquinho da linha amarela. No dia 17 de abril, portanto, nesta semana, o M2 apresenta um fundo. Pode ser que a gente ainda veja um recuo de preço ao longo dessa semana, dando uma oportunidade aí para quem não entrou em preços mais baixos, né? Vai continuar assim até o início de maio, tá? Quando a gente deve ver essa disparada de preço rumo a uma alta histórica. Só para comparativo, né? Se seguir perfeitamente o M2, o Bitcoin poderia atingir lá no topo já 144 mil dólares, valor próximo daquele pico que eu estou prevendo para minha saída neste ciclo de alta, né? 150 mil dólares. Já está em 144 porque o M2 deu mais uma disparada e está em alta histórica. E essa empolgação aumenta quando a gente analisa gráficos mais próximos que começam a indicar reversão de tendência, né? Sair de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. A gente rompeu, por exemplo, esta linha amarela do gráfico semanal. Que linha é essa? É o EMA 5, é a média de 5 semanas. Notem que desde o pico que a gente teve lá do Bitcoin 109 mil dólares, a gente não retorna para cima da linha amarela, né? Teve a queda e o preço sempre fechou abaixo da linha amarela, que é a média de 5 semanas. Agora, pela primeira vez, tá? No fechamento dessa semana que fechou agora no domingo, a gente fechou acima da linha amarela. E desde então, o preço continua subindo. Já estamos aqui muito próximos dos 85 mil dólares nesse momento, tá? A máxima do dia foi 85.800. Então, quer dizer, rompemos uma tendência longa de baixa para o preço do BTC após ele encostar na linha verde, né? Encontrar suporte na linha verde, que é a média de 50 semanas. Esse é um primeiro indicador claro de reversão. Quando olhamos para o gráfico diário, encontramos essa formação de flâmula de alta, uma formação parecida com a bandeira, mas onde as extremidades se unem, que se juntam, né? Chegam muito próximas e estamos rompendo o topo desta flâmula aqui, o que daria para a gente um alvo, tá? No tamanho desse mastro que a gente tem aqui, estão vendo? É um mastro grande que a gente tem desde setembro do ano passado e jogando isso para cima atingiríamos justamente a região ali dos 140 mil dólares, em linha com o gráfico anterior que eu mostrei para vocês lá do M2. Então as coisas estão casadas aqui, faz sentido, mas é claro, precisamos aguardar ainda a confirmação desse rompimento. Está testando essa resistência, ainda não rompeu. Então não temos confirmação ainda dessa flâmula, mas está próxima de acontecer. Agora, uma confirmação que já aconteceu é o rompimento do RSI no gráfico semanal. Notem o padrão. O RSI ele tem uma queda, uma linha de tendência de baixa e ela é rompida onde estão esses círculos verdes nesse gráfico aqui de baixo, que é o gráfico do RSI. Notem que toda vez que esse rompimento acontece, o que temos lá em cima no preço é uma reversão, ou seja, acaba a queda e tem uma forte disparada de preço para o BTC. Aconteceu nas duas vezes anteriores neste ciclo de alta e está acontecendo exatamente neste momento. Rompeu o RSI lá embaixo, o preço começou a disparar e se a gente seguir o padrão anterior, veríamos mais ou menos o que está desenhadinho aqui, simulado, né, na cor amarela, ou seja, também trazendo o preço lá para a região dos 140 mil dólares.
Por fim, temos um indicador medo e ganância muito conhecido no mercado e que atingiu um fundo recentemente, né? Foi para baixo de 20 aí, indicando medo muito forte no mercado. E com isso, a gente consegue analisar esse gráfico, onde a linha preta é o preço do BTC e esta linha verde aqui é a média de 30 dias para o indicador medo e ganância. Notem aqui que a gente veio buscar justamente essa região tracejada rosa aqui. Essa zona que vocês estão vendo aqui próximo da linha tracejada, ela sempre marca fundo do poço para o BTC. A última vez que isso aconteceu foi aqui em setembro de 2024. Podem notar que atinge essa região, estão vendo aqui marcado num círculo rosa, né? E lá em cima o preço reverte. A mesma coisa está acontecendo agora. A linha verde atingiu mais ou menos a mesma região e a partir dali revertemos, né? Começa a reduzir o medo e também estamos vendo o preço voltar a subir. Se voltar mais nesse gráfico, vocês vão encontrar a mesma região sendo encontrada neste momento aqui, no início de 2023, também um momento de reversão para o preço do BTC. A única coisa que vem segurando o preço é a resistência da nossa linha vermelha no gráfico diário, que é a média de 50 dias, é o EMA 50. Eu falo para vocês que serve como resistência, olha só como as velas vêm batendo na linha vermelha sem conseguir rompê-la, né? Está exatamente testando essa região no momento, né? Quando encontramos 85 mil dólares e não conseguimos passar dessa resistência, como aconteceu aqui atrás também, né? No dia 24 de março. Então, como eu venho falando para vocês, para confirmarmos este fundo duplo e uma explosão de preço, precisamos romper esta linha vermelha, vai ter um pump que vai superar esse ponto intermediário entre os dois fundos, que está posicionado lá nos 87.500, tá? Rompeu 87.500, bum! Explosão de preço, uma tendência de voltar para esses topos aqui. Basicamente, o que tivemos aqui em setembro do ano passado, mais uma vez, né? O preço tenta superar a linha vermelha, não consegue, tem mais um recuo e somente na segunda vez aqui, ó, ele supera, rompe, faz a linha vermelha como suporte e aí acontece a explosão final que traz o preço da região de 60K para bater na alta histórica de 109K. É uma explosão muito forte. Estamos próximos de ver o mesmo movimento acontecer agora, tá? Uma repetição do que tivemos lá em meados do ano passado. E com essa recuperação de preço para o BTC, aquela indicação que eu dei para vocês de comprar a ação da Strategy, né, a ação MSTR, lá na Quant Fury, vem se mostrando muito acertada. Vocês viram lá, no meio da queda, né, quando tivemos uma recuperação do Bitcoin de 9%, a ação da Strategy subiu 24%, 26%, uma alta muito mais forte, e ela continua tendo um desempenho acima do BTC. Por exemplo, hoje fechou com uma alta de quase 4%, estão vendo aqui a ação da MSTR, né? Basta colocar aqui na pesquisa para encontrar essa ação na Quant Fury. E olha só, pessoal, uma forte alta para a Strategy desde então, né? Já subiu mais de 30% em relação ao preço que a gente estava lá no meio da queda. Quem tiver interesse em comprar Strategy ou qualquer ação da Bolsa Americana, além de criptomoedas, Bitcoin, ações brasileiras, o que você quiser sem pagar taxa, vem para a Quant Fury. E aí, o que vocês esperam para essa semana? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente debater. Já pediu o like? Não, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade.